Marcelo, o contribuinte emitente da nota fiscal de consumidor eletrônica vai precisar de certificação digital? Se afirmativo, qual será o tipo de certificação exigida? Sim. No caso da emissão da NFC, é sim obrigatória, é sim necessária que o contribuinte tenha um certificado digital. Esse certificado é o mesmo que ele utiliza para emitir a nota fiscal eletrônica. Então precisa ser no padrão ICP Brasil, pode ser do tipo A1, ou seja, um software, pode ser do tipo A3, ou seja, um token ou um pendrive que contenha o certificado digital daquela empresa. O certificado digital basta que contenha o CNPJ base do estabelecimento, ou seja, o certificado não precisa conter o CNPJ completo. Então, o mesmo certificado digital pode ser utilizado em todas as filiais da mesma empresa. Marcelo, o contribuinte pode cancelar uma nota fiscal de consumidor eletrônica? Sim. Nos casos em que a operação comercial não se efetive, ou seja, a venda não ocorreu, a mercadoria não saiu do estabelecimento, aquele documento pode ser cancelado. O prazo máximo para cancelamento da NFC são 24 horas. Marcelo, o que viria a ser inutilização de números da nota fiscal de consumidor eletrônica? Quem fornece a numeração da NFC é o próprio sistema do contribuinte. Por vezes acontece de pular a numeração. E aqueles números que foram pulados, eles precisam ser inutilizados junto à Secretaria da Fazenda. Então, a inutilização de faixa de numeração é comunicar à Secretaria da Fazenda que determinada faixa de números não foi utilizada. Marcelo, esses números cancelados, essas NFCs canceladas e os números que foram inutilizados devem ser escriturados? Sim, tanto as notas canceladas como a faixa de numeração inutilizada precisa ser escriturada. No caso das notas canceladas, a escrituração precisa acontecer com o valor zero. Existe também a situação de uma nota denegada. A nota denegada é a situação em que a Fazenda nega, proíbe que a operação comercial aconteça, por exemplo, numa situação cadastral irregular do emitente da mercadoria. Essa nota denegada também precisa ser escriturada na EFD ou nos livros fiscais do contribuinte. Marcelo, o contribuinte ainda usuário do ECF, do emissor de cupom fiscal, ele pode imprimir, através desse equipamento, a DANF da nota fiscal de consumidor eletrônica? E qual o tipo de papel que ele deve utilizar, se isso for possível? É possível, não há nenhuma restrição por parte da Secretaria da Fazenda, mas recomendamos que esse questionamento seja feito ao fabricante do ECF, porque o fabricante precisará remanufaturar aquele equipamento ECF, remover a base fiscal e entregar as informações fiscais para a guarda do contribuinte. Ou seja, o fabricante precisará transformar o ECF numa impressora não fiscal. Por parte da Secretaria, não há nenhum problema que uma impressora não fiscal, inclusive o ECF remanufaturado, seja utilizado para imprimir a DANF NFC. Quanto ao papel, não existe nenhuma restrição, não existe nenhuma especificação para o tipo de papel. Então, qualquer tipo de papel, desde que a impressão dure pelo menos 6 meses, poderá ser utilizado nessa impressora não fiscal. Marcelo, em São Paulo haverá alguma contingência offline para NFC? O Estado de São Paulo adotou 2 formas de contingência, o SAT e a EPEC. São Paulo não adotará a contingência offline para emissão de NFC, ou seja, se o contribuinte não tiver conexão com a internet, a solução de contingência que ele deverá adotar será o SAT.